Mensagem do Céu. Querido meu, querida minha, olha só, nós vamos entrar aqui numa mensagem muito importante, preciosa, sobre relações sufocantes, relações doentias, queridos, relações enfermas, relações pecaminosas, viu, amados? Lamentavelmente, essas relações, elas se tornam pecaminosas, tá bom? São relações enfermas de dependência emocional. A pessoa se torna viciada em outra pessoa, a pessoa se torna um dependente emocional do outro. Não é uma amizade saudável, queridos, não é um relacionamento sadio, não é uma relação conjugal sadia, nada sadio, não é? Então é bem complexo de nós analisarmos, mas eu quero começar lendo com você a Gevurot, na verdade, não é? Atos da Ruach HaKodesh 20:35 diz o seguinte, olha só, em tudo isso eu estava mostrando a você um mofet, que é exemplo, que trabalhando assim duro é necessário para ajudar os fracos a ter zikaron, que é lembrança, da Devarim do Rabi Melech HaMashiach Adoneinu, ou seja, das palavras do nosso Senhor Yeshua, o nosso Messias e nosso Senhor, claro, não é? E ele mesmo disse, melhor é que nós demos do que nós tomemos, viu, queridos? Eu vou ler isso no hebraico. Beser geben nemen, é um trocadilho judaico. A palavra geben com nemen são similares, são parecidas, não é? Então é melhor dar do que tomar, não é? É diferente porque nós temos uma noção do melhor dar do que receber, que ficou na tradução, não é, queridos? Então Yeshua está dizendo para a gente que é melhor a gente dar do que a gente tomar dos outros. E eu queria começar com esse texto para ler Provérbios para você, 25:17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Tenha raiva de você, tome raiva. Eu vou usar esses dois textos para tratar um pouquinho da relação doentia. Queridos, eu já tratei aqui justamente no Som do Céu sobre ciúmes, sobre relações que acabam sendo sufocantes. E o que ocorre com uma relação sufocante? Por exemplo, a esposa começa a pegar o celular do marido, começa a achar que ela pode realmente, por meio dessa dominação, exercer algum controle sobre a vida do marido. E não é verdade, amados, não tem como um ser humano, estou falando dessas pessoas, estou falando das pessoas que creem, não é, queridos? Porque eu não tenho como trazer uma mensagem dessa para uma pessoa que não crê nas escrituras, não é? O mundo age assim, mas nós não podemos agir assim. Eu não tenho como controlar a vida do meu marido. Se ele cometesse alguma injustiça, algum mal, ele teria de responder isso ao Eterno. Não é minha propriedade isso, eu não vou responder pela vida dele. Eu vou responder sim pela minha vida e por aquilo que eu fizer diante de todas as questões e contextos aonde ele está presente na minha vida. Então, é importante que vocês possam entender, amados, que nós não conseguimos mudar nem o nosso cabelo. É claro, as mulheres pintam, mas aí tem que pintar de novo, não é, minhas irmãs? Não é verdade? Os fios crescem, não é? Na verdade é uma pintura fake, não é? Aquilo vai durar muito pouco tempo na nossa cabeça, não é? Nós vamos depender, na verdade, de que outras pessoas possam estar nos ajudando, principalmente a pintura do lado de trás, não é, queridos? A gente não consegue nem enxergar a parte de trás, não é? Então eu estou falando da gente mudar de verdade, da gente chegar e falar, não, agora eu quero que o meu cabelo nasça de outra cor. Nós não temos, não existe tecnologia, pelo menos até o dia de hoje, não é, para a gente fazer isso, não é? Nós não conseguimos mudar um fio de cabelo. Não pense você que você pode mudar a vida do outro com as suas reações, ainda que você tenha reações dramáticas, arranque os cabelos, porque arrancar os cabelos a gente consegue, né, irmãos? Arrancar os cabelos a gente consegue. Então,
A namorada lá com o namorado, ela faz o drama, ela arranca o cabelo, ela começa a vomitar, chora até vomitar, né, queridos? Já viu isso? Eu já vi isso, né? Chora até vomitar, parece a reação do bebezinho, o bebezinho que tem essa reação, queridos. Pode perceber, toda reação de possessão é infantil. Toda reação de possessão é infantil. E a pessoa vai se demonstrar o quê? Desequilibrada. Ela vai se demonstrar como se ela tivesse desequilibrada, não é, queridos? Então, eu gostaria de que você pudesse compreender esse contexto aonde nós estamos lidando com uma relação doentia seja uma relação de namoro, não é, de noivado ou de casamento, aonde fica aquela possessividade com quem você está, com não sei o que, a pessoa passa a ser ela vive para aquilo, queridos, não é? Eu já contei para vocês, eu tive o caso de uma pessoa com essa relação doentia, sufocante. Ele foi pedir, é ilegal isso, viu, queridos? Foi pedir a quebra do sigilo telefônico da namorada, queridos. Não eram casados, não eram noivos. Contratou, mas não existia nada. Aquilo era uma paranoia que estava somente na mente dele, somente, não tinha outro lugar que coubesse aquilo, exceto dentro de uma mente doentia, uma mente enferma e uma mente idólatra. Por quê? Porque essa relação passa a ser idolatria. A pessoa passa a idolatrar o objeto do seu amor. Ela não é uma dependente do eterno, ela passa a ser uma dependente de pessoas. E ela exige uma relação que o outro não pode oferecer. Só o eterno pode nos dar atenção integral. Na verdade, pessoas assim, queridos, elas não têm também uma relação sadia nem saudável com o eterno. Porque a dependência emocional dela de outro ser humano é tão grande, a possessividade, o direito de posse dela de outra pessoa é tão grande, que ela deixa de ser dependente do eterno para suas relações. Ela passa a ser dependente da atenção de pessoas, mas ela não vê a necessidade de ela ser dependente, inclusive emocional, da parte do eterno, embora o eterno não se incomove com as nossas emoções, viu, queridos? Eu queria... Se você tem uma relação com o eterno emocional, meramente emocional, você não passa de um bebezinho, não é, queridos? Olha só, o bebezinho, ele tem a dependência da mamãe, não tem a dependência da mamãe? Então, olha só, quantas crianças que eu tive adotadas, não é? A mamãe abandonou o bebezinho, ele se apega a outra pessoa apareceu lá, ele demora um pouquinho, mas ele vai se apegar a outra pessoa. Então essa pessoa que cria esse tipo de vínculo, ela também facilmente, ela vai deixar, por exemplo, ver uma aflição, um desespero, aquilo vai se tornar Deus na vida dela, vai se tornar Deus porque vai ocupar a mente dela. Ela facilmente vai deixar do eterno por outra pessoa, facilmente, porque ela não tem firmeza, ou por outra situação, entende, queridos? Essa é uma doença emocional, não é? O eterno não se comove com nossas emoções, queridos. Eu vou dizer para vocês o caso que nós tivemos aí, o Esaú, ele procurou o eterno com lágrimas, pedindo para o eterno em arrependimento com lágrimas, não é? Colocando para o eterno que ele queria a herança dele, chorando copiosamente, e aquelas lágrimas para ele não comoveu, porque as ações dele não condiziam com uma pessoa que amasse o eterno, mas sim com uma pessoa que queria bênção, não é? E você? Você quer o Senhor das bênçãos ou você quer as bênçãos do Senhor? Não é? É complicado, meus queridos, é complicado. Se você for entender que essas coisas são muito tênues, são coisas que você facilmente você vai ter problemas com relação a esse contexto na sua vida, na sua existência. Então, eu gostaria muito que você pudesse compreender, se você é um viciado emocional, que você confesse o seu pecado de idolatria e que você possa voltar-se ao seu Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, e pedir o perdão do Eterno sobre a sua idolatria acerca de qualquer possessividade por pessoas. Queridos, olha só que situação, não é? Amizades idólatras, não é? Queridos, não tem nada pior do que você ter uma amizade idólatra, uma relação idólatra, amizade doentia, uma amizade que a pessoa ficou viciada em você, não é?
a pessoa está viciada em você. Nenhum ser humano pode suprir a necessidade de outras pessoas. Queridos, eu queria compartilhar algo bem desconfortável com relação a mim, não é? Eu já tive vários aconselhamentos onde eu vou acompanhando a pessoa durante a dificuldade que ela está atravessando. Então ela está atravessando uma luta, eu vou estar mais presente com ela durante a luta. Então eu acompanhei algumas pessoas aí por um período, normalmente eu acompanho firmemente durante um ano, quando eu estou fazendo algum aconselhamento, que é sério, que a coisa é séria, eu vou estar acompanhando durante um ano. Acabou o problema, foi resolvido o problema, a pessoa não entendia porque eu não dava mais atenção para ela. Não é? Então, na verdade, quando eu precisava que essa pessoa já estivesse dentro do ministério, me ajudando a cuidar de outras vidas, essa pessoa queria continuar sendo o bebê Johnson, né? No colinho da mamãe, aonde eu pudesse estar ali. Ou seja, ela atravessou um problema difícil, um problema gravíssimo na vida. Na verdade, foram duas pessoas, né, na mesma família. E eu cuidando daquelas pessoas ali, e quando terminou o tratamento, queridos, não é? Imagina que você vai para o hospital, você está na UTI para morrer, então ali está todos os enfermeiros cuidando de você, você está ligado nas máquinas, não é? Você está entubado, você está tendo todo o cuidado, não é? Aí você vai para o quarto da enfermaria porque você melhorou, você está melhorando. Aí você começa a reclamar por que você não está mais entubado. Por que você não tem mais enfermeirinho ali trocando suas fraldinhas, não é? Queridos, acabou o tratamento, é natural que você vai ter que começar agora a andar, fazer o intestino funcionar, não é? Senão você vai ficar parecendo um grávido, uma grávida, porque os gases vão se alojar no seu intestino, você vai ficar com completamente dilatado o abdômen, você tem que andar para soltar os gases. Não é? O corpo, se você não andar, se você não fizer os movimentos necessários, você vai ver o que ele começa a somatizar, de tudo que pode imaginar, até arraigando infecções, não é, queridos? Se você ficar deitado muito tempo, você sabia que começa a dar crosta nas costas, nas regiões onde o ar não entra, não é? Você sabia disso? Você tem inclusive que ter colchão especial de conchinha, casquinha de ovo, para você poder ter o ar filtrando ali, passando por aquele lugar, do contrário a sua pele começa a morrer e você pode começar a ter feridas imensas pelo fato de você estar deitado. Então, amados, de vez da pessoa ficar feliz que ela já foi para a enfermaria e da enfermaria teve alta, não é? Ela, pelo contrário, continuava exigindo que estivesse na UTI e que eu estivesse lá do ladinho dela, como eu estava quando ela estava atravessando a grande tribulação, que essas pessoas realmente atravessaram uma grande tribulação, não é? Por isso que eu dediquei tanto do meu tempo, da minha atenção. Mas quando finalmente saíram da UTI, foram para o quarto da enfermaria e depois tiveram alta, queriam que eu cuidasse deles como estava na UTI, sem ter problemas, queridos, não é? Se tornaram vice, cobrando ferrenhamente a minha atenção, cobrando que eu que desse a atenção da maneira que eu... Queridos, é impossível assim. Pelo contrário, eu estou precisando de ajuda com relação às pessoas, não é? Eu tenho algumas pessoas muito queridas, eu tenho uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, queridos, que mora lá no Espírito Santo, nunca vi pessoalmente essa pessoa, ele está lá no Espírito Santo, não é? E é uma pessoa que ele continua atravessando por problemas, não é? Mas assim, ele é solícito, queridos. Ele quer ajudar, no grupo da Besorotovot, ele me pergunta, é impressionante, ele nem me conhece, não sabe o meu sistema, mas me deixa profundamente confortável, não é? Ele me escreve: Céu, posso adicionar? Me ajudando, queridos, uma pessoa que eu nunca vi. Uma pessoa que está precisando de ajuda e de atenção hoje, gente. Não é uma pessoa que está curado completamente, ele precisa tem sido opresso, está em fase de tratamento. É uma pessoa que eu continuo, está na enfermaria, já saiu da UTI, Baruch Hashem, da UTI ele já saiu, não é? Mas, queridos, uma pessoa que ainda está em tratamento e quer servir. É claro que eu me apego com essas pessoas, queridos. Eu me apego. Não é? Eu nunca vou sufocar as minhas relações, porque eu tenho consciência do que é uma relação saudável e do que é uma relação doentia, não é? Eu nunca vou chegar a escrever para ele e falar: hoje você não me disse bom dia. Gente, isso é o tipo de coisa de relações doentes, gente.
Você não sabe o que está acontecendo com o outro do outro lado. As minhas relações são relações sadias. Eu deixo muito à vontade as pessoas, se elas querem. Queridos, eu tenho dificuldade, por exemplo, na nossa reunião de oração, eu costumava distribuir o papel e pedir para algumas pessoas orarem. Eu não me sinto confortável com isso. Eu costumo falar, olha, o pedido de oração é esse. Quem se manifesta, queridos, eu não gosto de impor nada a ninguém. Nada a ninguém. Porém, os meus limites, queridos, esse daí não tem jeito. Se eu não disser quais são, não é? Você tem sido assediado, porque a pessoa viciada, ela te assedia. A pessoa que tem um vício na relação, ela vai te assediar, não é? Ela vai te trazer um desconforto. Você ama, queridos, olha, eu tenho pessoas aí que eu amo de todo o coração, não é? Não pense vocês que essas pessoas eu vou dar uma bota, como dizia meu filho. O que será que quer dizer isso, né, queridos? Meu filho fala, tem que dar uma bota, né? Na Alemanha, queridos, se dá uma bota quando uma pessoa une duas pessoas que se casam, tem que dar uma bota para a pessoa no dia do casamento, não é? Que coisa, queridos. Aqui no Brasil, dar uma bota é uma coisa tão feia, pelo que eu entendi. É como se você estivesse dando um pontapé, não é isso, na pessoa? Dar uma bota, né? Que eu sempre entendi assim. Falei, mas que coisa. Na Alemanha é uma honra, né? Em Israel, você dá um calçado para a pessoa, é um título de legitimar uma transação, não é? Você executou, você vai ver lá, não é? A situação ali da Ruth, não é? Quando Boaz recebe Ruth, ele tem que dar o calçado para o outro para dizer, olha, você é testemunha da nossa relação aqui, que você se colocou como que você não vai resgatar essa família. Então dá o calçado e fica com o outro, sempre em duas vias, não é? Os pés são duas testemunhas. Eu ainda tenho de falar sobre esse contexto das duas testemunhas. Por que o calçado porque o calçado é testemunha, fica um para lá e outro para cá, como testemunha disso. É bem interessante, sempre com duas testemunhas. Um dia eu vou fazer um estudo especial sobre isso, tá bom? Olha só, meu querido e minha querida, é importante que vocês compreendam que essas relações fazem justamente o contrário. A pessoa viciada faz o outro fugir dela, não é? Mesmo que ela ame, ela ama, ela tem prazer de estar perto, queridos, não é? Mas eu tenho prazer, eu tenho algumas relações que são lamentavelmente viciantes, não é? A pessoa ficou viciada na nossa relação, mas o que acontece? Para eu sarar a pessoa, a pessoa está viciada no crack, na cocaína, na cola de sapateiro, todas as coisas aí que são viciantes, no remédio de depressão, não é? A gente tem que cortar, queridos, para o bem do viciado, não é? Eu não posso alimentar uma relação doentia, e você que tem relações que são doentias, você não pode alimentar esse tipo de relação. Então, o que eu aconselho? O namoro é assim, ou o noivado é assim? Queridos, você tem de colocar um limite e falar, dá um tempo para sarar. Olha, é assim, veio assim até aqui, não dá mais, porque isso é pecado, não é? Você que está me ouvindo, eu entendo que você nasceu de novo. Você não pode permitir que uma pessoa peque, não é? Então você tem de dar um prazo. Chega para a pessoa e fala, olha, eu vou dar um prazo para essa ciumeira doentia, isso é doença, isso não é amor, isso é doença. Não é? Para esse controle frenético que você... Eu te liguei, por que você não me ligou de volta? Gente, como que pode? Eu estava no banheiro com diarreia, desculpa o extremo, mas eu já vi isso acontecer, não é? Entre os meus aconselhados. O coitado estava no trono, não estava diante do trono, né? Estava no trono ali, né? Não podia nem pegar o celular, deu tempo de correr para o banheiro. A pessoa vai brigar porque não atendeu a ligação, meus amados, com o celular que tinha ficado lá no escritório. Difícil, né? Difícil. A pessoa se torna tão egoísta, ela se torna o centro de tudo. É muito difícil lidar com uma pessoa que é o centro do universo. O centro do universo das nossas vidas tem que ser o eterno, tá bom? Então, amados, se você tem uma relação viciante, você precisa de colocar o limite, de colocar um freio nisso, e você tem de fazer isso e dar um prazo, porque a pessoa não consegue se desvencilhar, ela se viciou, ela se tornou dependente emocional. Então, você tem que dar um prazo para a pessoa e ir acompanhando. Olha, eu vou te dar um tempo para isso, eu vou te dar, dependendo da relação, eu vou te dar um mês, eu estou te falando isso de namoro e noivado, tá bom? Isso daí está no casamento, você não pode separar, mas você pode tratar, eu vou, sinceramente,
indicar você para um aconselhamento, que você possa procurar um aconselhamento. Eu já vi situações dessa terminar em morte. A pessoa se torna tão posse da outra, que a outra se requer e chama para si o direito até da outra viver. Lamentavelmente eu já vi isso acontecer, lamentavelmente, nenhuma nem duas vezes. Eu acredito que vocês já viram isso nas notícias de jornais aí, não é? De calamidades e de catástrofe, não é? Relações possessivas como essas, elas são realmente doentias e elas vão trazer, causar, lamentavelmente, a morte do outro, do objeto do amor, tá bom? Agora, se você é um dependente emocional, Céu, eu sou a doente, eu sou o doente, eu descobri agora, eu estou em pecado, eu estou vivendo em pecado, eu estou sufocando as pessoas que eu amo, meu amor deixou de ser amor, virou idolatria. Eu sou uma idólatra, um idólatra, eu confesso, eu permiti isso na minha vida, eu deixei de ser dependente do Eterno e passei a ser dependente das relações. Eu quero deixar um texto para você, meu querido e minha querida, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você tem uma relação que te domina, isso não é do Eterno. Isso não provém do Pai, não é? Então eu quero desafiar você a reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado, colocar para o Eterno, Eterno, eu tenho deuses, e vai confessando aí quem são os seus deuses, não é? Há pais que sobrecarregam os filhos, até pequenos, queridos. Os filhos não suportam. O que acontece com o filho sobrecarregado? Quando ele pega uma idadezinha, ele vai embora de casa. Entende? Não é uma questão do filho não gostar do pai, da mãe, não é? É uma questão que ele não aguenta, gente. A pessoa vampiriza a outra. Ela age, foi um termo que uma pessoa usou comigo ontem, né? E realmente é a melhor expressão que eu encontrei. A pessoa é uma vampira, você está vampirizando as vidas, você está arrancando os ânimos das pessoas, você está arrancando a força de vida de outras pessoas. Aí o que acontece? Os filhos chegam numa determinada idade e vão embora, por mais que ame, não aguenta, gente, não aguenta. Então você está agindo justamente na contramão daquilo que você deveria fazer. Para você ter, você tem que soltar. Não é? Eu aprendi isso de uma maneira bastante, não é? Com 30 filhos, eu fui vendo cada um saindo de casa, cada um saindo por um motivo, por outro motivo. A última saiu com relação ao casamento recentemente, e o sofrimento que eu tive, eu não compartilhei com ela, mas meu marido, algumas pessoas que estiveram próximas de mim, inclusive eu tive a ajuda de uma pessoa, um psicólogo, que foi muito importante na minha vida, onde ele me explicou o que estava acontecendo comigo, que era um processo semelhante ao luto, não é? E aí ele me explicou como era o processo. Se você não entende o processo, você não consegue. E eu nunca tive uma relação de vício com relação a minha filha. Nunca tive uma relação viciante em relação à minha filha, não é? E mesmo assim eu sofri demasiadamente. Foi a última que se casou, que saiu de casa. Eu tive durou 30 dias, tá, queridos? Foram 30 dias o tempo que durou, mas realmente foi algo muito difícil de suportar e semelhante a um luto, verdadeiramente semelhante a um luto, tá bom? Então, assim, eu gostaria de compartilhar com você isso, que você possa ter no seu coraçãozinho a certeza de que o Eterno está disponível para te ajudar a deixar de ser um dependente emocional, a deixar de ser um viciado nas relações. Isso não faz bem para a pessoa que você pensa que ama, porque você não ama. Uma pessoa que ama, liberta, queridos. O Eterno, até quem não quer andar com ele, por mais que ele ame, ele deixa aí, não é? E eu acredito que você, que é viciado em relações, possa contar mais com o Eterno, possa orar mais, buscar o tempo de estar com ele mais. De vez de você estar buscando tanto a presença de outras pessoas, passe a buscar mais a presença do Eterno na sua vida. Certamente ele vai corresponder a todas as suas necessidades e jamais vai deixar faltar bem algum, não é? As pessoas não, elas têm outras relações também, e isso não quer dizer que você não seja importante, mas quer dizer que se você oprimir as suas relações, certamente você vai trazer consequências terríveis para a sua própria vida. Ajude um viciado emocional.
não alimente o vício dele, tá bom? شب خرخما یدیدی فی شب خرخما میشو خبری خب